Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre a matemática para inserção em concursos. O que seria isso, pessoal? O que é matemática para inserção em concursos e como se relaciona com o seu projeto de vida, com o nosso projeto de vida? Vamos ver? Então vamos falar um pouquinho aqui sobre o mercado de trabalho. Você já parou para pensar como é possível entrar no mercado de trabalho? Então você tem vários caminhos, Um deles seria por meio do concurso, Então quando você pensa em concurso, o que vem à sua mente? O que você pensa principalmente em concursos? Então você sabe que você está participando de um processo seletivo e ele é um processo seletivo que envolve muitas áreas, E principalmente a matemática. Então a matemática ela está presente em vários editais, em várias provas. Então você precisa se acostumar com o padrão de questão que eles usam nesses concursos, resolvendo esse tipo de problema e ganhando prática, Esse seria um dos caminhos que você teria para entrar no mercado de trabalho. Vamos falar então um pouquinho mais sobre esse tema, junto agora com a Maria Antenada, A Maria Antenada ela também está ligada em concursos, E ela está estudando questões bem interessantes. Nós vamos ver hoje qual questão que ela está resolvendo. Vamos lá? Então vamos ver aqui essa questão que ela pegou para resolver, diz assim, Durante uma visita à padaria, Carita comprou 2 pedaços de bolo de cenoura e uma dose de café, pagando ao todo R$ 3,50. Sua irmã Carla comprou um pedaço de bolo de cenoura e 2 doses de café, pagando um total de R$ 2,50. Então, como é comum, sempre nas questões de concurso, as alternativas, Então agora aqui é a parte do enunciado que a gente precisa analisar, Analisando essa situação, que fala das 2 irmãs, elas fizeram composições diferentes aí na compra, no pedido de bolo e café. Então, se uma pessoa comprar um pedaço de bolo de cenoura e um café, qual que seria aí o valor pago, Então, lembrando que aí na descrição do problema, uma pediu 2 pedaços de bolos, um café, a outra pediu 2 cafés e um pedaço de bolo. Então a pergunta final agora é se elas pedissem um de cada, um pedaço de bolo e um café. Então, para eu descobrir isso, eu preciso saber quanto que elas pagaram individualmente. E para fazer isso, a gente vai organizar um sistema de equações. Vamos ver como que é possível organizar? Então, vamos montar o nosso sistema. Vamos chamar de x aqui o pedaço de bolo e o y é o valor do café. Então, como uma delas pediu aí 2 pedaços de bolo, a gente coloca ali na equação x, 2x. E pediu um café, então a gente coloca um y. E quanto que ela pagou? O enunciado fala que ela pagou R$ 3,50. Então, ali é o resultado depois do igual. Depois a outra, ela pagou quanto? Ela pediu um pedaço de bolo, que seria 1x, e ela pediu 2 cafés, que seria 2y. E ela pagou quanto? R$ 2,50. Agora o nosso objetivo é achar x e y. Achando x e y, a gente vai encontrar o preço individual do bolo e do café para saber quanto que pagaria se pedisse somente um de cada. Vamos então resolver esse sistema? Esse sistema de equação, ele é um sistema com menos equações do que a gente viu na aula anterior, tem 2, Então a gente pode resolver pelo método da substituição. O método da substituição, como que funciona? Você pode escolher uma das equações, no caso a gente escolheu aqui a equação número 1, e você isola uma das incógnitas. Vamos isolar a incógnita y ali primeiramente, Olha na equação número 1, 2x mais y igual a 3,5. Vamos isolar o y. Então, o 2x a gente inverteu a operação, passou subtraindo. E agora a gente tem a y igual a 3,5 menos 2x. Esse valor do y, pelo método da substituição, como a gente acabou de isolar na equação número 1, a gente substitui ele na equação número 2. Qual que é a equação número 2? Observem ali, x mais 2y igual a 2,5. Então vamos substituir agora o valor do y, que é 3,5 menos 2x, que a gente encontrou, na equação 2. Então, onde está na equação 2, 2y, você vai colocar ali entre parênteses no lugar do y, qual a informação? O que a gente acabou de encontrar ali, 3,5 menos 2x. Feita a substituição, como vocês estão vendo, agora a gente faz o processo de solução dessa equação, da resolução. Então vamos ali fazer o seguinte, Observem que o valor do y que a gente tinha encontrado ficou entre parênteses, vamos fazer ali
uma multiplicação distributiva, então, ó, 2 vezes 3,5 deu 7 na linha de baixo, 2 vezes menos 2 deu menos 4. A gente tem agora uma nova equação. Agora a gente vai juntar x com x e número com número, né? Então a gente vai pegar menos 4x com x positivo deu menos 3x. Aquele 7, né, que está do lado esquerdo do sinal de igual, a gente inverte a operação, passa subtraindo, lembrando a observação que eu faço sempre para vocês. Toda vez que eu falo inverte a operação, na verdade está fazendo dos dois lados essa subtração, mas a gente costuma falar de uma forma automática, né, para vocês terem uma forma mais prática de resolver. Então, ó, o x está somando, passou subtraindo, e aí a gente chegou no menos 3x igual a 2,5 menos 7. 2,5 menos 7 gerou aquele menos 4,5. O menos 3 que estava multiplicando passou, dividindo, então ficou menos 4,5 dividido por menos 3. Como ali os dois são negativos, menos e menos na divisão vai dar resultado final positivo e ficou 4,5 dividido por 3 deu 1,5. Esse x, que é o valor aí, o 1,5, né, a gente descobriu uma parte do problema, né, porque a gente precisa descobrir o preço individual do bolo e do café. A gente só descobriu aqui o valor do x, né? Então a gente precisa agora descobrir o valor do y. Quando você está resolvendo pelo método da substituição e você acabou de achar o valor de uma informação, no caso x, agora você volta em uma das equações que você pode escolher, substitui o x para achar o y, que é o que a gente vai fazer agora, ó. Vamos pegar o x, que a gente achou que é 1,5, e substituir na equação 2x mais y igual a 3,5. Então observem que no lugar do x, o que a gente fez? Ó, colocou 1,5, ficou 2 vezes 1,5 em vez de 2x, a gente trocou, né, o valor do x ali. Y a gente copiou, 3,5 a gente copiou, agora a gente vai resolver, né? Ó, 2 vezes 1,5 deu 3, mais y que é igual a 3,5, uma equação do primeiro grau, né? A gente isola o y, o 3 está somando, inverte a operação, passa subtraindo, então ficou 3,5 menos 3, a gente encontrou ali 0,5. Então, se agora eu tenho o valor do x, né, que eu tinha encontrado, o valor do x 1,5, encontrei o valor do y agora 0,5, eu posso somar os dois, que vai me dar quanto que eu pagaria, né, se eu comprasse só um café e só um pedaço de bolo. Então, somando 1,5 com 0,5 dá 2. Então, se você voltasse lá nas alternativas, você teria que escolher a alternativa número 2, que dá o valor 2, né? Como resposta final. Então, você precisava achar o valor do preço individual e o sistema de equação aqui foi fundamental para a gente conseguir fazer isso nesse processo, né? Então, equacionar as ideias de um problema e depois transformar num sistema de equações permite resolver por vários métodos. Na aula de hoje a gente resolveu pelo método da substituição, ok? Solta a vinheta de curiosidade. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa curiosidade, né? Ela traz uma questão de concurso com passo a passo para vocês verem como essas questões de concurso, cada uma traz uma situação, problema diferente. E é interessante que vocês compreendam novas situações, problema, e para isso é importante pegar o enunciado, assistam um vídeo, né, tentando resolver junto, tentando parar um pouquinho o vídeo, pensar, depois olha a solução, e aí vocês vão ganhando prática, né, nesse modelo de questão. Lembrando que a gente está falando, né, da matemática para os concursos, mas quando você treina matemática para os concursos, você está treinando para a matemática num nível bem bacana para qualquer outro objetivo, porque são questões que ajudam a treinar o nosso raciocínio lógico, ok? Então, confiram na íntegra depois, na nossa plataforma. Ele fala, né, de um garçom que ganha um salário fixo por mês, mais gorjetas diárias. E como regra, ele se propôs a cada dia do mês guardar um pouco do que ganha de gorjetas para fazer uma reserva financeira. E ela é depositada no banco no fim do mês, né, no dia 30, exceto em fevereiro. Aí no dia 1º ele guarda no dia 2, né, ele guarda R$2, no dia 3 ele guarda R$3 e assim sucessivamente, né? O que vocês estão percebendo? Até chegar o dia 30 vai sempre aumentando R$1. No primeiro dia ele guardou R$1, no segundo dia R$2, no terceiro dia R$3, então no 30º dia ele guardou R$30. Então,
Então ele junta aí, né, durante o mês, depois deposita a somatória no dia 30. Aqui traz uma problemática, né? Ó, qual problemática? Em um determinado mês de 30 dias, ele precisou gastar tudo que havia juntado até o fim do dia 15. Então, no metade do mês, ele gastou tudo que ele já tinha juntado. Mas ele quis repor esse gasto para guardar o padrão de, né, de reserva, de economia que ele já tinha. Então, ele queria, ao final do mês, ter o mesmo valor que ele teria se ele não tivesse gastado. E aí, o que que ele passou a fazer? Ele passou a guardar do dia 16 até o dia 30 um valor fixo de X reais, de modo que no fim do mês ele depositou a mesma quantia que ele já vinha depositando em todos os meses anteriores, exceto em fevereiro, ok? Então, qual a alternativa correta, né? Quanto que ele teria que guardar nessa segunda quinzena, se aconteceu isso, né? Então, qual que vai ser a primeira situação aqui? Primeiro, vamos ver quanto que ele guardava normalmente, né? Então, aqui fala que no primeiro dia ele guardava R$ 1, segundo dia R$ 2, terceiro dia R$ 3. O que que vocês estão percebendo? Sempre aumenta um valor fixo, R$ 1 por dia, né? Então, se aumenta esse valor fixo, isso se caracteriza como sendo uma progressão aritmética. Se é uma progressão aritmética, né, eu posso usar a fórmula da soma da progressão aritmética. Querem ver? Então vamos lá. Então, para usar, essa é a fórmula da soma da progressão aritmética, que seria o primeiro termo, mais o segundo termo, mais o último termo, melhor dizendo, né? O valor que ele guardava no 30º dia, vezes n, que é o total de dias, dividido por 2. Então, eu posso considerar, né, que ele tinha lá, como eu havia dito, uma PA, né, onde no primeiro dia ele guardava 1, no segundo dia ele guardava 2, né, no terceiro dia 3, até o 30º dia, onde ele guardou quanto? No 30º dia? 30. Então, ele tem essa sequência dessa PA, né? E nessa sequência, então, eu tenho ó, o primeiro termo 1, o 30º termo 30. Aí a gente passa a fazer a substituição. Então, pessoal, lembrando aí a importância, né, de rever os vídeos que estão aí no Saiba Mais, é essencial para o aprendizado de vocês, vai complementar a aprendizagem, aquela dúvida, aquele ponto, né, que vocês talvez não tenham entendido bem, querem um reforço, querem mais informações, assistam esses vídeos. E como eu sempre falo para vocês, quando são problemas para resolver nos vídeos, para um pouco, lê o enunciado, né? Depois pega lá o papel, lápis, rascunha o que você pensou, compara com o que o vídeo está dizendo, vai ficar um processo bem bacana para você praticar, ok? Então a nossa frase de conclusão diz assim: a matemática nos ajuda no nosso projeto de vida na busca por emprego, seja pelas habilidades lógicas adquiridas ou pela capacidade de passar em processos seletivos ou em concursos, em geral, que abarcam conhecimentos matemáticos. Ótimos estudos a todos!